Se eu te colocar um prato bem baiano na mão, você consegue dizer qual orixá mora ali dentro? Ou você só o enxerga como comida de rua? Dentro das religiões de matriz africana, comida não é só um detalhe. Ela faz parte da identidade. Ela é linguagem, calendário, regra e principalmente ela é memória prática. Ingredientes, pontos de cozimento, proibições e até modos de servir que carregam séculos de tradição. Só que esse episódio não é uma aula genérica de religião. É mapa gastronômico. Eu vou te mostrar a lógica dos pratos de orixás da forma mais útil possível. Qual prato entra com mais força? Quais ingredientes aparecem com mais assinatura? Em que situação ele entra? Se rua, festa, alguma celebração? E sim, cada casa tem os seus próprios fundamentos. E isso vai variar de região para região. Então você vai ver diversas variações. E isso não é erro, isso é tradição. E aqui eu deixo um aviso. Na Bahia, esse eixo realmente é muito forte, mas o Brasil inteiro é gigantesco, então cada região possui suas próprias variações. Então o mapa muda de acordo com a casa, com a nação, com a cidade. E o mais interessante é que isso não fica trancado dentro de um terreiro. Você vê no tabuleiro da baiana, você vê na feira, você vê no mercado, até mesmo no teu prato de domingo. Em Salvador, por exemplo, esses pratos aparecem muito mais fáceis em feiras, por exemplo, a Feira de São Joaquim e a Cidade Baixa inteira, que são lugares onde você encontra camarão seco, feijão fradinho, milho, folhas, coco, azeite de dendê e tudo que sustenta esse tipo de cozinha. Então, para você não se perder, pense em 3 eixos para leitura: dendê e fritura. São comidas que explodem cor, aroma e potência. Comida branca, que é aquele preparo mais leve, ligado à pureza, à calma, ao resguardo. Milho, feijão e rua. Comida de sustento que vira identidade e patrimônio. Muita técnica que se organizou como cozinha de axé no Brasil se organiza com força em Salvador do século XIX ao século XX, em casas que se tornam referência de método e tradição, como a Casa Gantois, fundada em 1849, e o Eliashel Po Afonjá, fundada em 1910. Isso importa porque essas casas não preservam só a fé, elas preservam rotina de cozinha, fundamento, o trabalho, regras de preparo, conhecimentos passados em geração em geração. Então hoje a gente vai atravessar um cardápio que é praticamente um mapa do Atlântico. Feijão fradinho, camarão seco, milho, quiabo, coco, peixe, pipoca, farinhas, folhas, pimentas e diversos outros ingredientes dessas cozinhas. Então bora começar pelo mais icônico: dendê, rua e fogo. Quando você pensa em comida de orixá, o primeiro sabor que gruda na nossa mente é o dendê quente. Então aqui eu vou te dar 2 chaves rápidas porque ela aparece na Bahia inteira, do território ao tabuleiro. Primeira chave, o Yansan e o acará. O bolinho de feijão fradinho frito, ele tem origem africana, mas aqui no Brasil ele ganha uma outra identidade. Ele é tanto comida de rua quanto comida ritual, ficando assim com uma vida dupla. O nome acarajé é a versão de rua mais famosa, mas no fundamento ele aparece como acará, que é ligado a Yansan e em muitas casas também ligados a Xangô. Na prática gastronômica, a assinatura é sempre semelhante: feijão fradinho descascado, batido até virar uma massa aerada, sal e fritura em dendê quente. E aqui o ponto é tudo: se a massa não está leve, ele fica encharcado, e se o dendê também não está no calor certo, ele abre e absorve mais óleo. E é aí que você entende por que isso é ofício e não folclore. Tudo exige técnica precisa. E o recheio que você vê na rua, como vatapá, caruru, camarão seco, saladas, é como se fosse a versão público geral de uma estrutura que nasceu dentro de um sistema ritualístico. Ele não é só gostoso, ele é um prato que carrega toda uma gama de técnicas e protocolos de serviço. Segunda chave, Xangô e o Amalá. Se Yansan é movimento e fogo, Xangô é peso, corte e decisão. E o prato que vira essa assinatura é o Amalá, que é quiabo cozido até virar um molho espesso, geralmente com camarão seco e dendê na medida certa, servido com farinha ou acompanhado de alguma massa ou bolinho, dependendo da casa. Ela é uma comida de textura, não de apresentação bonita. O Amalá não é um tipo de prato para ser instagramável. O objetivo dele é ser correto. E aqui tem um detalhe de cozinha profissional. Quem cozinha sabe, quiabo não perdoa descuido. Se você mexe errado, fica babento. Se cozinha pouco, fica cru. Se passa do ponto, ficou apagado. Então o Amalá é controle, fogo baixo, paciência e consistência. Então quando você chuta essas 2 chaves, o acará e o Amalá, você entende uma coisa bem prática. Dendê não é só tempero, ele é tecnologia de cor, sabor e identidade.
Agora a gente troca de ambiente. Sai o fogo do dendê e a gente entra na lógica da água. E isso muda ingrediente, muda técnica e muda até o jeito de se servir. Oxum é o caso mais fácil de sentir a boca. Em muitas tradições, Oxum é ligado ao rio, ao brilho e à doçura. E isso aparece na comida, com mel, coco, aromas mais suaves e pratos que parecem simples, mas não são. O exemplo clássico é o molucum, feijão fradinho cozido e temperado, geralmente com camarão seco e dendê em doses controladas, que é servido como comida de fundamento. Ele tem cara de feijão bonito, mas a estrutura é ritual, ponto do grão, ordem de preparo, e o que pode ou não entrar no prato vai mudar de casa para casa. Na rua, Oxum também aparece por aproximação. Doces com coco, bolos mais simples, comidas mais amareladas com um dendê um pouco mais controlado. E aqui vai um alerta gastronômico. Mel não é açúcar, é um ingrediente delicado. Se você ferve demais, mata o perfume. Então quando o mel entra na comida de santo, ele entra como uma técnica. Oyin é a palavra iorubá para mel de abelha. No contexto de candomblé e umbanda, Oyin, que é o mel, é um elemento sagrado fundamental, representando doçura, amor, prosperidade e a energia da fecundação. Já Iemanjá muda completamente, porque a assinatura dela tende a puxar mais para o mar. Peixe, frutos do mar, arroz, preparos mais limpos e simples. E além do terreiro, Iemanjá tem uma cena pública gigantesca. Em Salvador, a festa de Iemanjá de 2 de fevereiro, lá no Rio Vermelho, acabou se tornando um dos símbolos do país. Flores, presentes, devoção e comida entrando no imaginário coletivo. Mas aqui vai um ponto prático. Mesmo quando você não está em um rito, você reconhece a comida de Iemanjá na comida costeira do Brasil. Comida essa que todo mundo ama. Ensopado de peixe, leite de coco, arroz de marisco. Tudo isso conversa com um mundo onde o mar é sustento, mas também espiritualidade. E é por isso que água pesa nesse mapa, significa técnica, que é controlar a delicadeza. Peixe passa do ponto rápido. Coco pesa se você exagera, ou se mal trabalhado fica com gosto de sabão. Os temperos precisam entrar sem esmagar o ingrediente principal. Ou seja, parece leve, mas exige precisão. E se eu te disser que existe um orixá que o prato mais famoso dele é pipoca? Se dendê é a cor do fogo, a comida branca é o lado do resguardo, e aqui a cozinha vira disciplina. Oxalá é associada à calma, criação e um tipo de pureza ritual que na prática vira regra de panela. Menos pimenta, menos excessos, menos efeito especial. Os pratos mais comuns giram em torno de milho branco e texturas lisas. Acaçá, canjica branca, mingaus simples, o tipo de comida que não grita. O exemplo clássico é o acaçá, ou ecô. Massa de milho branco cozida, mexida até dar ponto e embrulhada em folha, geralmente de bananeira. Ele é simples na lista de ingredientes, milho e água, mas exige braço e tempo para ficar ali mexendo. Aqui é onde qualquer cozinheiro entende na hora. Não tem truque de tempero, é ponto, fogo, consistência e técnica pura. Agora vem o mulu, que é o orixá onde a comida vira imagem. O prato que todo mundo reconhece é a pipoca, chamada em muitas casas de doboro ou doburu. E por que pipoca? Porque ela nasce do milho duro e explode em branco. É pura transformação visível. É comida que vira símbolo antes de virar refeição. Só que o detalhe importante gastronomicamente falando é: isso não é pipoca de cinema. Não é manteiga, não é snack, não é açúcar. É preparo com regra de limpeza, escolha do milho, cuidado em não queimar. E muitas vezes entra em contexto de ritual e cura. E você encontra esse milho e essas folhas em qualquer feira ligada à comida de axé. Milho branco, milho de canjica, folhas específicas, coco, dendê, camarão seco, pimentas. Um estoque inteiro que existe porque religião também é abastecimento. Então guarda 2 coisas bem práticas. Oxalá puxa pro branco, pro neutro, pro cozido, pro ponto perfeito. O mulu puxa pro milho transformado, pro símbolo comestível, para a comida que mostra o que ela significa. Mas nem tudo fica só em milho e em branco. Agora vamos para 2 territórios que aparecem menos em tour gastronômico, mas são gigantes no fundamento: a mata e o ferro. Oxóssi é o caçador, costuma ser lembrado com comida de grão e colheita. E uma assinatura bem conhecida é o axoxô. Axoxô na prática é milho cozido, muitas vezes o milho vermelho. Ele é temperado com coco e, dependendo da casa, camarão seco, cebola e ervas. Ele parece simples, mas é prato de abastecimento, grão que sustenta, comida que rende.
comida pensada para a comunidade. E isso aparece muito nas feiras de Salvador e no Recôncavo. Milho, folhas, coco, amendoim, um estoque que existe porque a cozinha precisa alimentar muita gente com regularidade. E isso sem depender de luxos. Ogum, que representa o ferro, é caminho e trabalho. E ele aparece associado à comida de força. Feijões, carnes, panelas grandes. Em várias casas e também no imaginário popular, a feijoada geralmente é ligada a Ogum, como uma energia para a jornada. Mas claro, esse fundamento varia, então não vai tratar isso como uma tabela fixa. Isso vai depender de casa para casa. E Exu, que muita gente trata errado por puro preconceito por não entender, também tem culinária associada. E muitas tradições aparecem com comidas de abertura, feitas para começo e não para finalizar. E aqui entra um nome que você vai ver muito mais na prática, padê. Padê costuma aparecer como uma farofa ritual, muitas vezes com dendê, cebola, pimentas e outros ingredientes que vão depender da casa. E ele tem justamente essa função, abrir caminhos, iniciar os trabalhos, organizar o começo. E é por isso que eu digo comida de função. Ela não existe para encher a barriga, ela existe para fazer a engrenagem girar. Agora, se tem um prato que conecta a religião e a rua de um jeito absurdo, é o caruru. Caruru é quiabo cozido com dendê, castanhas, amendoim. Ele aparece muito em festas públicas e domésticas, especialmente ligados aos Ibejes e a Cosme e Damião, de 27 de setembro. Isso até explica por que existe a tradição de presentear o caruru, distribuir. Ele é comido como festa, promessa, devoção e rede comunitária. E aqui entra a parte mais prática desse episódio, as quizilas, que são as proibições alimentares. Tem orixá que não come alguns ingredientes em certas casas. Tem alguns iniciados que evitam certas comidas por obrigação. Isso vai mudar por nação, por casa e por fundamento. Então aqui a regra de ouro é simples. Curiosidade é sempre bem-vinda, mas o respeito é obrigatório. Se você está num evento ritual, não é lugar de improvisação gourmet. Então vai lá, pergunta, observa e aprende. Antes de você sair por aí dizendo, isso daqui é comida de tal orixá, como se fosse uma figurinha num álbum, segura aí um segundo, porque esse mapa é real, mas ele é vivo. E vivo significa variação, fundamento e respeito. Primeiro deixa eu te dar um contexto rápido, o mais prático possível. No candomblé, a comida tem função técnica dentro do ritual. Ela entra como obrigação, como resguardo, como um calendário, hierarquia e fundamento. Ela não é uma gastronomia temática, ela faz parte da liturgia. A cozinha é praticamente um setor do templo. Já na Umbanda, ela se organiza e se populariza a partir do século XX, ela é mais recente. E as narrativas de origem mais conhecidas apontam para 15 de novembro de 1908, lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Você também encontra comidas e oferendas, mas o peso ritual vai ter uma variação muito maior de casa para casa, de nação para nação, de linha para linha. Ali é outro formato de funcionamento. Mas aqui vale um ponto que vale para os dois mundos. Comida é sagrada antes de ser o conteúdo. Então se você quiser visitar, filmar, comer e aprender mais, pensa assim, quando você vê um prato desses, ele não está ali para impressionar, ele está ali para cumprir uma função. Às vezes é acolher, às vezes é abrir caminhos, às vezes é celebrar e às vezes é proteger. E isso vai mudar muito o jeito de falar e até de provar. Quer um exemplo público e fácil de localizar? Salvador, no Rio Vermelho, na festa de Iemanjá que eu já falei. Você vai ver flor, mar, multidão e também comida circulando em volta disso tudo. Só que ele não é um evento gastronômico, é um evento de devoção com comida por perto, como sempre foi. E isso faz diferença. E tem outra coisa que muita gente trata errado, quizila, que são as proibições. Em algumas casas, certos ingredientes nem entram. Em alguns fundamentos, alguns iniciados evitam certas comidas. É fundamento de cada tradição. Por isso que eu nem entrei tanto no assunto, porque isso vai mudar muito de nação para nação, de região para região. Agora, para você não ficar caindo no papo de chamar isso de folclore, se liga aqui. Se um prato tem um ingrediente assinatura, pudendê, fradinho, coco, camarão seco, milho, mel, folhas, se ele tem técnica específica, ponto, ordem, tempo, limpeza, isso tem função social, como festa, rua, promessa, obrigação. Então ele não é só uma curiosidade, ele é um sistema culinário completo dentro de um sistema religioso. Então se deve ao respeito, independente da religião alheia. Afinal, cultura é cultura. E o que temos que fazer é conhecer e apreciar com o devido respeito, sempre. Agora me diga aí nos comentários, qual comida de axé você estava comendo sem saber que estava? Conta aí qual delas ganhou outro peso para você. Então curte o vídeo, se inscreve e siga o Odisseia Gourmet, que aqui
Comida não é só um prato. Aqui é técnica, aqui é cultura viva, aqui é história do Brasil. Então, até a próxima.